Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a Lúcia Moraes. Ô Lúcia, agora vamos falar um pouco sobre modelagem e escultura, que você também gosta, né? Isso. Como é que isso entrou na sua vida, esse setor da escultura? Como é que isso começa? Olha, eu sempre gostei também de artesanato, né? É uma das minhas paixões. E eu continuo fazendo algumas coisinhas assim, mas a escultura era uma coisa que eu não sabia muito bem fazer. Eu fui fazer um curso, né? E quando eu aprendi, eu falei assim, nossa, que legal, você dá vida àquela matéria, né? Você vai fazer a carinha da pessoa. Que é difícil fazer isso, né? É difícil porque quase a gente não consegue chegar bem, né, no perfil da pessoa. Mas é um desafio, também um desafio. Então, foi um segmento também que eu sempre gostei de fazer. Que eu descobri isso assim, sem saber. Como? Eu gostava muito de desenhar, sabe? Eu gostava muito de desenho, né? Eu me lembro que na época de escola, eu que fazia os trabalhos para os meus irmãos. E de desenho era eu que fazia. Então, eu sempre gostei, né, dessa parte artística da coisa, né? E em casa, assim, eu fui a única também. Ninguém gostava disso. Então, deixava tudo para mim, para eu fazer. Então, eu acho que nasceu disso também. E busca, né? Busca de conhecimento, de coisas novas, né? E aí, eu me identifiquei muito também com isso. Que a senhora falou de artesanato, geralmente... quando as pessoas começam a se interessar por isso é porque veem pessoas mais velhas fazendo, né? A sua mãe fazia algum tipo de coisa assim? Não, minha mãe era costureira. Minha mãe era costureira, era assim, uma excelente costureira. Nossa, minha mãe costurava muito bem. De uma certa forma, é a habilidade manual também. Manual, né? Não é? Ela fazia vestido de noiva, então, né? E naquela época era difícil, porque não tem assim as facilidades que tem hoje, né, para você fazer um curso, para você. Hoje, antigamente não tinha. Então era muito do talento dela mesmo, né? Já foi coisa nata dela. Né? Ela fez sim um curso de corte e costura, mas naquela época era tão assim precário, né? E ela desenvolveu muito bem essa profissão e ela trabalhou muito tempo, né, como costureira. No seu caso, trabalho como escultura, artesanato, a senhora fazia também para vender? Teve uma época que sim, que eu vendia, mas é um mercado assim tão difícil, né? O artesanato em si é muito difícil, né? E não é muito valorizado também, né? Isso, não é valorizado. Então você trabalha, passar horas à noite, de madrugada, para poder entregar um trabalho legal. E aí a pessoa não valoriza. Acha tudo caro, né? Acha caro, quer desconto, sabe? Ela não valoriza o teu trabalho. Não é nem o material em si, mas é o teu trabalho, né? É tua mão de obra. Né? Então, aí você vai se decepcionando, né? Se decepcionando com aquilo. Aí hoje eu faço ainda algumas coisas de artesanato, mas é para casa, algum aniversário, alguma coisinha de presente. Eu gosto muito de presentear com coisas manuais. Então eu faço essas coisinhas assim. Eu ainda tenho um ateliê em casa, mas é só para hobby mesmo. Mas a maioria é artesanato, não é mais escultura? Ou ainda tem? Escultura eu deixei um pouquinho de lado, deixei um pouquinho de lado. É mais artesanato mesmo, com papéis, com outro tipo de material, né? Mas eu continuo fazendo, mas é mais assim, passatempo, não um hobby, é uma terapia, né? Para mim é uma terapia. Paciência para fazer isso. Paciência. Né? Paciência. Eu tenho. Porque demora dias para fazer, né? Às vezes demora muito tempo, né? E essa escultura, ela precisa de um tempo para secar, para dar secagem,
para você ir para outra etapa, para você depois pintar, depois, né? Então é trabalhoso, é muito trabalhoso. Quando a gente fala de escultura, a gente pensa assim, em vasos, né? Esse tipo de coisa. Não só vasos, você faz qualquer tipo, né? A senhora falou de rostos, né? Tinha modelagens de rostos. Tem aqueles modelagens de noivinhos. E não só noivinhos, tem as minhas caricaturas, né? Então é bem trabalhoso, né? E leva bastante tempo. A gente está chegando na parte final da nossa conversa. A senhora é uma pessoa religiosa? Então, eu vim de uma família de católicos, né? Meu pai e minha mãe eram muito católicos, né? Eles ensinaram isso pra gente. Então, desde criança, a gente acompanhava a missa e todos os eventos, assim, religiosos e tal. Depois de uma certa idade, você começa a buscar caminhos diferentes, que você se adapte, que você... Não é? Então, eu sou, assim, simpatizante do espiritismo. Eu gosto, sabe? Eu me identifico com eles. Tanto é que tem muita coisa no livro que fala de espiritualidade, que fala do astral, que fala dessas coisas, assim, que a gente não tem explicação, né? Só Deus mesmo. Que parece que o espiritismo é uma religião que dá muito conforto, né, para as pessoas. Dá conforto. Eu gosto muito. A minha irmã, a mais velha, que já é falecida também, ela era espírita, só que ela era assim, bem praticante, ela era praticante, né? Eu sou simpatizante. Como é que a senhora descobriu o espiritismo? Foi por leitura também? Foi pela minha irmã mesmo, foi através da minha irmã, ela me levava. Foi numa época que eu estava assim, meio que perdida, precisando de um caminho, né? E aí ela me levou, né? Um lugar que ela frequentava, e eu gostei, eu encontrei conforto, eu encontrei, assim, pessoas dispostas a ajudar, né? Que a gente não vê em muita religião. Né? Então eu fui ficando, mas eu não sou assim praticante, sabe? Gosta, né? Você é uma simpatizante. Não sou praticante, sou simpatizante. A gente viu a sua trajetória nessa entrevista toda, né? Falando desde o comecinho lá dos seus pais, sua mãe te contando histórias. Olhando para trás, em qual momento da sua vida a senhora acha que foi mais feliz? Mais feliz? Mas que aspecto? Assim? Qualquer um. Mais feliz? Eu acho que foi na época mesmo que eu era dependente do meu pai e da minha mãe, que a gente vivia em união, assim, entre os irmãos. Porque depois casam, né, separa, né? Não separa, não desliga o laço, não corta o laço. Mas já não é mais aquela, né, aquela união. E depois também... Meu pai, depois que ele faleceu, aí ficou minha mãe, a gente tentou continuar com o ensinamento dele, né? Com o que a gente viveu de união. Mas depois que a minha mãe morreu, a gente ainda tentou, porque nós tínhamos os irmãos, né? Tinha os irmãos. Aí a minha irmã mais velha faleceu. Falei assim, nossa, aí você se sente órfão. Então, aquela época foi muito boa, aquela época foi maravilhosa, porque você não tinha preocupação que você tem hoje. Hoje, por exemplo, eu sou pai e mãe, eu sou provedora da casa, então é uma outra mentalidade, é responsabilidade, compromisso. Naquela época não, naquela época você não tinha nada disso, então era muito bom, né? Eu tive uma infância muito boa. Com a graça de Deus, eu tive uma infância muito boa. E como é que a senhora lida exatamente com essa passagem do tempo, né? A senhora já está com 68 anos, né? Como é que a senhora lida com essa passagem do tempo? Eu encaro numa boa, sabe? Eu encaro numa boa. Eu nem sinto
que eu tenho tudo isso. Você falou agora que eu lembrei que eu tenho essa idade. Mas eu encaro com entusiasmo, sabe? Com alegria de viver, de sonhar, que a gente sonha. Eu sonho com coisas para mim, para minha filha, né? Porque agora só eu, minha filha e minha irmã que está junto com a gente. Então, é uma expectativa muito boa, né? De futuro. A gente vê o futuro, uma luz, né? No fundo, no final do túnel. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim, Tá certo, quero agradecer muito a presença da senhora aqui, por ter contado um pouco da sua história de vida e obrigado por ter participado do nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estar falando um pouquinho, né? De mim, do meu livro, né? Muito obrigada. Obrigado pela sua entrevista. O Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.